Olá, povo da roça, seja bem-vindo ao nosso canal, onde hoje iremos abordar um tema muito importante: os hábitos que podem impedir as pessoas que vivem no interior, em fazendas, sítios e chácaras, de alcançarem a prosperidade financeira. Vamos desmistificar alguns comportamentos comuns e apontar o caminho para se tornar um fazendeiro rico. Veja agora os 8 hábitos do caipira pobre que o impede de se tornar um fazendeiro rico. Então, bora lá! Ficar rico rapidamente é algo que não existe, pelo menos legalmente. O sucesso financeiro leva tempo, precisa de iniciativas e requer um esforço incansável. Aqueles que apostam dinheiro em jogos de azar estão iludidos ao pensar que existe um atalho para o sucesso. Jogar um pouco, vez por outra, não atrapalha, mas gastar dinheiro toda semana apostando em Mega Sena, sinuca ou baralho é jogar dinheiro fora e ficar ainda mais pobre. Aquele seu amigo que só te chama para ir para o bar beber e fumar e ainda deixando a conta para você pagar, está cavando a sua ruína financeira. Livre-se dele, ou então nunca vai conseguir acumular riqueza nesta vida. Pessoas ricas têm o hábito de andar somente com pessoas com uma mente voltada para o sucesso. Fazendeiros ricos limitam sua exposição a pessoas negativas, para não se contaminarem com o baixo astral. Sabe aquele seu vizinho que, para ele, tudo é muito difícil? Aquele seu amigo que só vê o lado ruim das coisas? Ou ainda, aquele seu parente que, para ele, nada do que você fala vai dar certo? Pois é, essas pessoas negativas te puxam para baixo. Evite ao máximo a convivência com elas e, de modo algum, conte para elas em que pretende investir o seu dinheiro ou os seus projetos. Ela vai dizer tanta coisa negativa que vai acabar te contaminando e os seus projetos irão por água abaixo. E depois ela ainda vai dizer: eu não te falei que não ia dar certo? A mania de deixar tudo para depois faz com que até os indivíduos mais talentosos não consigam ser bem-sucedidos. Ficar enrolando para fazer as coisas prejudica sua credibilidade no trabalho ou com seus parceiros comerciais. Também afeta a confiança das pessoas de maneira geral em você, que, por sua vez, afeta o jeito de como você ganha o seu dinheiro, seja em negócios com seus clientes ou com o recebimento de seu salário. Quando o patrão te pedir para fazer um serviço na fazenda, faça o mais rápido que puder e faça bem feito. Quando receber uma encomenda de um cliente no sítio, seja de algumas poucas verduras, ou seja a venda de muitas galinhas caipiras, atendam de maneira mais rápida e eficaz, pois, satisfeito, vai fazer uma boa propaganda a respeito de seus bons serviços, e isso traz mais trabalho, que traz mais dinheiro. Essa, com certeza, é um aspecto que vai te levar mais ainda para a pobreza. A maioria das pessoas mais pobres não economizam um centavo sequer. E o pior, chegam a acumular dívidas para manter um padrão de vida acima do que ganham. Não mede esforços para comprar uma bota nova, mais cara, comprar caminhonete que tem seguro absurdo e ficar pagando prestações por anos a fio, só para dizer que tem uma Toyota Hilux. Consequentemente, fica sem dinheiro para pagar os estudos dos filhos ou buscar oportunidades que podem trazer uma melhor renda para a família. Esses hábitos criam uma pobreza ao longo do tempo, cujas esperanças de escape não existe. Viram uma bola de neve que só vai aumentando e minando as suas riquezas. Que os governos brasileiros são sempre ruins e nada fazem para melhorar a situação da população em geral é fato, mas acreditar que isso é o principal motivo de seu fracasso financeiro é chover no molhado. Não leva a lugar algum. Ao invés de ficar reclamando que o governo não faz reforma agrária, que não incentiva o pequeno produtor e ficar esperando que algum político vá bater em sua porta oferecendo facilidades ou oportunidades, esqueça que isso não vai acontecer.
Não lute contra o sistema, use o sistema a seu favor e aproveite o pouco que ele oferece a você. Se você tem um pequeno espaço de terra, vá até o Banco do Brasil e solicite o empréstimo para o produtor rural para financiar a safra do ano que vem. E com isso, obter lucro e no ano próximo você aumenta sua área de plantio, compra maquinário e ganha mais dinheiro. Tem muita burocracia? Peça ajuda de quem entende mais e vá ao banco quantas vezes for necessário até que seu crédito seja aprovado. As pessoas ricas criam oportunidades, enquanto as pessoas pobres esperam por oportunidade. As oportunidades dificilmente caem do céu. Você tem que criar as oportunidades para que você possa enriquecer. Se você não limpar o terreno, arar a terra, colocar as sementes, molhar o solo diariamente e retirar as ervas daninhas, dificilmente você terá uma boa colheita. E se não tiver uma boa colheita, você não vai virar um fazendeiro rico. Esse hábito é muito ruim, pois os passivos servem apenas para tirar dinheiro, enquanto que os ativos trazem dinheiro. Mas o que é passivo? Passivo, gente, é aquele carro velho que você comprou em 60 prestações e que já fez o motor dele, já fez uma repintura e ainda colocou um som que vale mais do que o carro, só para ir nos forrós da vida e ficar se mostrando para as meninas. O passivo gera despesa e o ativo gera riqueza. Comprar boi e deixar no pasto para engorda ou para recria traz dividendos e melhora a vida. Comprar um plantel de galinhas poedeiras ou um trator para rasgar a terra irá te trazer soma e não diminuição. Todo grande fazendeiro começou com poucos bezerros e não com uma boiada inteira de Nelore. Invista seus recursos em coisas que irão multiplicar e não em coisas que vão dividir o seu dinheiro. O caipira pobre acha que precisa escolher entre duas coisas para focar. Isso faz com que ele não tenha um plano B, possua um único projeto e não tenha renda extra. Tem gente que só planta milho. O preço de milho cai e ele fica de mãos atadas sem ter o que fazer. Plante milho, crie galinha, faça tanque de peixe, plante soja, plante tomate. Não coloque todos os seus ovos em um único cesto. Divida em 4 ou 5 atividades, dividindo para somar. Já o fazendeiro rico está sempre envolvido com novos projetos e outras formas de aumentar o seu patrimônio. Mesmo que você trabalhe 8 horas por dia, você ainda pode encontrar formas de aumentar a sua renda. Você pode se dedicar a vários projetos, assim como as pessoas ricas. Tudo é questão de planejar e ter vontade que as coisas vão acontecendo. Por fim, é comum observarmos que as pessoas com uma mentalidade menos prósperas tendem a sentir inveja em relação aos mais ricos. Essas pessoas costumam encarar o sucesso com desconfiança, fazendo pré-julgamentos e críticas. Em vez de concentrarem-se nas coisas que desejam ter, acabam focando nas conquistas alheias com uma perspectiva negativa. No entanto, é fundamental mudar essa abordagem e adotar uma postura mais positiva. Em vez de invejar o sucesso alheio, devemos aprender a admirar e valorizar aqueles que conseguiram prosperar. Admirar o sucesso de outras pessoas não apenas nos permite enxergar as possibilidades de crescimento, mas também nos inspira a buscar o nosso próprio sucesso. Afinal, como poderíamos alcançar algo que desaprovamos ou menosprezamos? A chave para a conquista do sucesso está em adotar uma mentalidade positiva e construtiva. Em vez de sermos críticos e invejosos, devemos transformar esses sentimentos em motivação para aprimorar nossas habilidades, conhecimentos e estratégias. Olhemos para aqueles que enriqueceram como exemplos a serem seguidos, buscando aprender com suas trajetórias e escolhas bem-sucedidas. Ademais, é crucial reconhecer que o sucesso não é um recurso limitado,
no qual o sucesso de uma pessoa exclui automaticamente o sucesso de outra. Pelo contrário, o mundo é abundante em oportunidade para todos. Ao admirar e se inspirar em um fazendeiro bem-sucedido, estaremos alinhando nossas energias com a prosperidade, abrindo portas para os nossos próprios êxitos. Portanto, lembre-se de valorizar e celebrar o sucesso das outras pessoas. Seja grato por suas realizações e use-as como combustível para impulsionar seu próprio crescimento. Enxergar o sucesso alheio com olhos positivos nos torna mais capacitados e confiantes para alcançar nossos objetivos e, assim, nos tornarmos bem-sucedidos também. Obrigado por assistir. Até a próxima!